Meu amigo, minha amiga, há 50 anos atrás aconteceu um grande evento que foi denominado como a Luta do Século, que foi um embate entre os pugilistas George Foreman e Muhammad Ali. Se criou uma expectativa gigantesca, porque os personagens tinham histórias muito interessantes. George Foreman era um campeão dos pesos pesados invicto, nunca tinha perdido uma luta. E Muhammad Ali tinha se convertido ao Islã e tinha se recusado de ir para o Vietnã lutar contra os vietnamitas. E ele dizia, de uma forma muito cáustica e ao mesmo tempo muito bem-humorada, que ele não tinha o que fazer no Vietnã porque nunca nenhum Vietcong tinha lhe chamado de crioulo. Fazendo com essa frase, com essa pontiaguda frase, uma crítica às coisas que aconteciam dentro dos Estados Unidos com as segregações raciais, o preconceito, enfim, tudo aquilo que estava acontecendo naquele país naquele momento. E a luta teve muitas características que aumentavam ainda mais as expectativas. Ela aconteceu no continente africano, no antigo Zaire, que hoje se chama Congo, às 4 horas da manhã, no horário de lá. O povo todo, mais de 100 mil pessoas foram assistir o embate. E, evidentemente, causou uma grande repercussão, tudo o que aconteceu. Só para finalizar, né, o Muhammad Ali ganhou a luta, foi uma luta espetacular e ganhou esse nome, justo nome de a luta do século. Eu estou fazendo essa introdução aqui para vocês porque nós estamos às voltas aqui no Brasil de acontecer o episódio jurídico do ano, ou os episódios jurídicos do ano, que são possíveis acareações que irão surgir entre algumas pessoas que estão aí nessa denúncia do Procurador-Geral da República e o inelegível, o criminoso mor da nação. É um episódio que pode acontecer e pode não acontecer, até porque ele só acontecerá se a figura do inelegível comparecer à acareação e resolver dizer alguma coisa. Caso contrário, ele será apenas esculhambado. E vocês têm dúvidas que o covarde, uma vez apresentado diante de um general de 4 estrelas, ou até mesmo perante Mauro Cid, que esse embate dará à figura do covarde algum tipo de vantagem? A acareação acontece no processo penal justamente para que o magistrado faça um julgamento da linguagem corporal, do que está sendo colocado ali, das afirmações, dos olhares, da firmeza das frases. E, evidentemente, se tem uma figura que tem uma covardia misturada ali com a mentira, com o cinismo, com a disfarçatez, é a figura do inelegível. Os advogados, certamente, do inelegível, vão fazer de tudo para ele não aparecer numa acareação ou indo para uma acareação usar o direito de ficar calado. Mas isso vai criar também, além do maior espetáculo da Terra aqui no Brasil, a maior careação da Terra, também o maior embabacamento da Terra, porque esses bolsonaristas todos que estão aí achando que é só perseguição, que são narrativas, essa gente vai ficar ali estupefata, porque vão ver ali o seu mito ser absolutamente massacrado, mais do que uma luta desigual, né? Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos dessa história, já advertindo para vocês dessa história que irá acontecer no nosso país, e nós assistiremos em tempo real, porque o Supremo Tribunal Federal disse que, já afirmou que as sessões serão transmitidas pela TV Justiça. Então, muita gente aí vai comprar o seu saquinho de pipocas, vai colocar pipoca no micro-ondas, vai fazer na panela, porque nós vamos ter muitas situações interessantíssimas para desespero desse mundo cão, mundo da extrema-direita bolsonarista. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos, vou mostrar aqui algumas imagens, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando também, se inscrevendo no nosso novo canal de cortes, onde eu coloco vídeos mais curtos, vídeos editados com outras imagens lá, para você compartilhar para mais pessoas, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, olha, a estratégia de defesa do inelegível vai ter que sofrer uma mudança radical, porque eles criaram a ideia que o Cid estava sendo pressionado. Aliás, alguns veículos ontem até pensaram um momento da audiência da delação premiada, uma delas, onde o ministro Alexandre de Moraes faz uma advertência ao Mauro Cid. Se ele não falar a verdade, a delação premiada vai embora, ela é neutralizada. E muitas pessoas estão achando que a delação premiada ela é proposta ou pela Polícia Federal, ou pelo Ministério Público, ou pelo magistrado, pelo Alexandre de Moraes, pelo
sei lá, o marciano, o ET de Varginha, o chupa-cabra. E não é nada disso, gente. A lei determina que quem pede o privilégio de fazer a delação premiada é a defesa, é o advogado que tem ali com o delator uma sincronia absoluta, porque não tem como advogado obrigar o seu cliente a fazer uma delação. E se o cliente quiser fazer uma delação, o advogado não tem como protocolar ali o pedido de uma delação. Então, há muitas incompreensões em relação a isso. Dá a impressão assim, que o Cid estava lá, não queria fazer delação nenhuma, estava satisfeito com tudo que tinha sido já apurado em relação a ele, a mulher dele, o pai dele. Ele estava vendo que ia ficar muito tempo na cadeia e resolveu ficar calado. Não. Ele resolveu falar justamente para diminuir o que se já tinha contra ele. Se ele resolvesse ficar calado, isso não iria fazer com que todos aqueles que já estão implicados pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, escapassem. Então, há muita incompreensão e muitas mentiras, muitas distorções estão sendo divulgadas de forma absolutamente consciente por vigaristas. Hoje, mais cedo, eu postei às 7 horas da manhã um encontro com vocês aqui, onde eu esclareci alguns desses pontos aí que a extrema-direita, através de uma pessoa como o Deltan Dallagnol, está espalhando por todos os lados. É como se nós todos aqui tivéssemos vivenciado um processo ilusório. Nós não vimos nada. Bolsonaro indo para as praças xingar o ministro Alexandre de Moraes, descredibilizar as urnas eletrônicas, atacar o sistema eleitoral, atacar a nossa democracia, fazer uma série de bravatas, tentar armar a população, tentar, no final da história, a mudança do regime aqui no nosso país, por mais que ele tente negar, por mais que essas pessoas tentem negar também. Então, essas pessoas do mundo cão acham que nós passamos por um processo ilusório, não aconteceu nada. Talvez se eles estivessem na Segunda Guerra Mundial, eles seriam negacionistas do Holocausto, como existe, infelizmente, no planeta Terra, né? Bom, matéria aqui. Aliados avaliam que vídeos de Cid aumentam credibilidade da delação e prejudicam a estratégia de Bolsonaro. E aí que a coisa vai pegar, gente. Eu estou vendo os vídeos aí da extrema-direita, e essas criaturas aqui vão repetindo coisas baseadas nas suas próprias ignorâncias. Essa senhora aqui que não saiu da adolescência, gente, não tem como a gente fazer um embate sem ter uma dose aqui de sarcasmo, né? Porque eles repetem muitas ignorâncias e as pessoas vão absorvendo essas ignorâncias como se fossem verdades. Vamos ver um trecho aqui. Se ele disse o que realmente disseram que ele disse, mas não apenas por esses motivos, tá? Admito. A gente é bem curioso. Ficamos, no mínimo, intrigados de que a PGR rejeitou a delação do Cid 3 dias antes do Alexandre aceitar. Vocês entendem que o órgão que investiga não ficou interessado no que o Cid havia relatado, mas Alexandre ficou. Portanto... Minha filha, o ministro Alexandre de Moraes não tem nada a ver com essa história. É claro, a senhora não tem obrigação de saber, né? Quem propõe a delação é o Cid, é o advogado do Cid. E a delação só é aceita, segundo a lei, se ela oferecer algum elemento novo. Qual é a função do delator? É explicar alguma coisa que a justiça ainda não apanhou, não conseguiu identificar. É interesse do delator. O judiciário está na dele, o Ministério Público está na dele, a Polícia Federal está cumprindo a sua função, já tinham levantado muito. Então, esse tipo de fala dessas criaturas desinforma as pessoas, cria uma noção equivocada de como funciona o processo penal aqui no nosso país, como é que funcionam as investigações, enfim. O ministro Alexandre de Moraes, isso aí não foi muito ressaltado ontem em muitos canais. Ele, quando adverte o Cid, ele está fazendo um papel que todo magistrado tem que fazer, uma testemunha, alguém que está ali naquela condição. Todo mundo que já teve uma audiência trabalhista, a primeira coisa que o magistrado diz ali para uma testemunha, que ele faz, é a advertência, que a testemunha tem que falar a verdade, porque senão ela pode sair presa dali por falso testemunho. Então, isso aí faz parte. Vocês veem filmes americanos, né, onde alguém vai ser preso e sempre o policial diz, olha, você tem o direito de ficar calado, qualquer coisa que você disser poderá ser usado contra você. Inclusive a Constituição brasileira determina que todas as pessoas que sejam presas, que são presas, elas também sejam advertidas, também dos seus direitos, enfim. Então o magistrado ele cumpriu rigorosamente. Gente, olha só, o ministro Alexandre de Moraes, eu tenho quase todos os livros dele aqui. Ele não é trouxa, ele não ia numa dessa aqui, enfim, ele está muito concentrado, ele sabe exatamente como é que esse jogo de xadrez está sendo jogado. Então essa turma pode tirar o cavalinho da chuva. Ontem a cena principal foi essa aqui, né? Essa nova fase da investigação onde
vários documentos foram juntados aos autos, onde celulares, mensagens de computadores, os novos laudos foram juntados, se percebeu que há uma série de omissões, uma série de contradições, e eu diria aqui, com todo respeito, uma série de mentiras na colaboração premiada. Isso fez com que, e dentro da lealdade processual que cabe a todos nós, magistrado, membros do Ministério Público e advogados, isso fez com que, na terça-feira, a Polícia Federal encaminhasse um relatório dizendo, abre aspas, o cotejo dos elementos probatórios identificados revela que o colaborador omitiu informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados, em tentativa de minimizar a gravidade dos fatos, fecha aspas. A partir disso, eu solicitei ao eminente Procurador-Geral da República, na própria terça-feira, um parecer sobre a questão. O Procurador-Geral da República, analisando essa questão, analisando até aquele momento o descumprimento, abre aspas, o descumprimento dos termos acordados torna necessária a medida mais grave ante a existência de indícios concretos da atuação de Mauro César Barbosa Cid como articulador de atos voltados à abolição do Estado Democrático de Direito. O Procurador-Geral da República conclui solicitando, manifestando-se, pela decretação da prisão preventiva do colaborador. Então, gente, vocês entenderam? A Polícia Federal falou, o cara tá mentindo, o cara tá mentindo. Mandou o Procurador-Geral da República e falou, ó, o cara tá mentindo, vamos anular a delação e cana pro indivíduo. Aí a defesa, não, vamos fazer uma nova audiência, ele vai explicar as coisas ali. Poderia ter ficado calado, né? Mas essa gente do mundo cão não tem ideia, né? Eles vão para todos os lados aí falando essas coisas e repetindo. Aqui tá o trecho da legislação que eu separei para falar com vocês, que fala sobre isso. Olha, é o artigo 3º-C da lei. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Então, gente, vamos parar de mentir, né? A delação premiada é uma possibilidade que surgiu para a figura que está implicada, para ela ajudar a esclarecer o crime e a participação de outras pessoas também. Então, nesse procedimento, o que nós vamos ter é o seguinte, a possibilidade de termos uma cariação. Já que o Cid disse uma série de coisas e o Bolsonaro nega do outro lado, a defesa do Bolsonaro nega do outro lado. O general Freire Gomes, outras pessoas ali que afirmaram, o comandante da aeronáutica, as pessoas que falaram ali uma série de situações que incriminam o Bolsonaro. Bolsonaro está negando. Então vocês conseguem imaginar uma cariação entre o Bolsonaro e o general Freire Gomes? O Bolsonaro dizendo, não, eu nunca disse isso, eu nunca entreguei documento para ele, eu nunca mostrei documento, e o general falando para ele, você é um rato, você é um covarde, eu ia te prender. Já pensaram isso? Vai ser um negócio interessante. Ou o Bolsonaro dizendo, Cid, você nunca fez isso, e ele diz assim, presidente, eu entreguei o dinheiro na sua mão, seja homem, seja correto. Gente, vai ser coisa mais ou menos assim. Presidente, eu que levei a sua mala estava com as joias dentro, o senhor sabia, o senhor mandou pegar as joias, mandou vender as joias. Meu pai foi lá vender as joias porque o senhor disse, não fala uma coisa dessa, eu não tinha o menor interesse de fazer uma coisa dessa sozinho. Então, uma acariação será o espetáculo do século, né? Agora, para ter a cariação, a gente precisaria ter a figura do Bolsonaro com a ideia que ele estaria falando a verdade, que ele é um homem corajoso, um homem capaz de enfrentar essas figuras que serão colocadas frente a frente com ele se o processo penal for conduzido como a lógica normal determina, né? Pode não acontecer também. Bom, mas eu acho que essa é uma possibilidade muito concreta diante da colidência do conflito entre o que essas pessoas envolvidas estão dizendo. Então, meu amigo, minha amiga, já dá para você imaginar, né? Um confronto entre Bolsonaro, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, ou mesmo confrontado com Cid Gomes e até com os outros também que estão encalacrados, né? Imagina aquele falastrão, o Mário Fernandes, que bolou a operação Punhal Verde e Amarelo, né? Vai ficar ruim para essa gente. E nós aqui vamos ficar torcendo para que isso corra o mais breve
o mais rapidamente possível, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde eu volto. Tchau.